Eu particularmente posso dizer que eu não desisto de mim mesma de jeito nenhum. O progresso é lento, é difícil, mas eu não desisto de mim mesma. Nós temos que ter ânimo de aperfeiçoamento. Cair 1000 vezes, levantar 1001, mas continuar trabalhando para nos tornarmos um ser humano melhor. Disso se trata, viemos aqui para isso e é isso que a vida espera de nós. Será que você pode mudar? Será que você deve mudar? Será que você quer mudar? Se você está procurando desenvolvimento pessoal, mudança de mentalidade, mudança de hábito e evoluir como ser humano, esse vídeo é para você. Esse vídeo contém assuntos impactantes que mudará o seu jeito de ver a vida, o seu jeito de ver a você mesmo. Nós vamos aprender com a nossa querida professora Lúcia Helena Galvão, o poder da mudança. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, ative o sininho para que você possa receber mais notificações dos vídeos que nós colocamos no canal. E o melhor, comente. O seu comentário é muito importante. Eu respondo todos os comentários. Seja bem-vindo ao canal Mente Forte 100. Eu sou o professor Cícero Bispo e eu deixo com vocês agora a nossa filósofa, professora, escritora Lúcia Helena Galvão. Como falei para vocês, o aspecto da educação também é um elemento crítico, porque nós não somos formados, somos simplesmente informados. Não recebemos aquela formação em valores, em virtudes, que poderia nos tornar humanamente mais hábeis para responder à vida. Recebemos uma formação técnica, competitiva, para nos colocar dentro de um mercado de trabalho e termos sucesso. Apenas isso. Preparam-nos para termos uma formação técnica superior à dos demais, para que possamos subir sobre os demais e ter um sucesso às custas do fracasso alheio. É para isso que somos informados, porque isso não é propriamente uma formação. Então fica um vácuo aí de uma educação formativa que o nosso sistema educacional não dá. Você é capaz de dar para si próprio. Você é capaz de formar o seu próprio caráter, aprender a gostar daquilo que te faz crescer, aprender a rejeitar aquilo que te regride a uma condição brutalizante, animalizante, aprender a fazer aquilo que corresponde a um verdadeiro ser humano. Podemos mudar a nós mesmos. Somos plásticos, estamos em construção. Eu não recebi? Bom, que pena, eu dou para mim mesma essa educação. Eu vou buscar ler, conhecer aqueles homens que viveram bem, que deram exemplo de vida, que foram seres humanos sensacionais, e eu vou educar a mim mesmo segundo esses valores. Então não lamente o que não recebeu. Trabalhe para que você conquiste aquilo que não recebeu e possa formar a si próprio segundo esse sonho, esse ideal que você alimenta. Nós não temos balizas fundamentais para nos movermos em direção ao crescimento. É como se eu dissesse para você, vai, e não dissesse para onde, nem a partir de onde, nem como você vai fazer a viagem. Ou seja, é complicado, a gente precisa de certos balizamentos. Sobretudo saber onde estamos e aonde queremos chegar. Tá? E a determinação para fazer esse trajeto. Onde queremos chegar? Isso é um conselho que eu dou em várias palestras. Que você tenha coragem para fazer um exercício de imaginação. Filosofia trabalha demais com exercícios de imaginação. Colocar a sua consciência no seu último dia de vida e imaginar o ser humano que você quer ser aí. Quais os defeitos quer ter polido, quais as qualidades quer ter desenvolvido, o que você quer ter feito, que rastro quer ter deixado no mundo, ou seja, sonhar com o ser humano, a obra-prima da sua vida. O ser humano que você gostaria de ter construído quando tudo isso estiver terminando. Lembrar uma coisa fundamental. Nós viemos no mundo, sobretudo, para construir a nós mesmos e não para construir coisas. A natureza não precisa de nós para construir coisíssima nenhuma.
Você tem naves que voam. Bom, a natureza está cheia de planetas, estrelas, de cometas voando para todo lado. Ah, você tem máquinas que chegam a vencer a velocidade do som. A natureza tem a velocidade da luz. Ela não está precisando de você para fazer coisas. Ela já tem as coisas. Ela está precisando que você faça a si próprio. Porque isso ela não pode fazer sozinha, exatamente pela lei do livre-arbítrio. Você deve crescer a partir das suas próprias escolhas. Então, a única coisa que a natureza espera de nós é que a gente, através daquilo que fazemos, através da atuação que temos no mundo, estejamos cada vez mais construindo a nós mesmos como seres humanos. Então, pensa nesse ideal humano, esse ser humano ideal que você sonharia ter conhecido, esse ser humano ideal que você sonharia ser. Coloque isso como teu ideal, como teu projeto, como teu propósito, como teu sentido de vida. Quando você já sabe onde quer chegar, fica muito mais fácil encontrar a estrada adequada. E quando você sabe quem é você, onde você está nesse momento, também. E aí eu aconselho, cuidado com fantasias. Saber onde eu estou nesse momento não é tentar imaginar quais são as qualidades que eu acho que tenho, porque temos muitas fantasias aí. Uma coisa que nos ajuda a saber em que ponto estamos é aquela frase bíblica: pelas vossas obras vos conhecerei. Olha o rastro que você está deixando pelo caminho. Se é um rastro de destruição, você não pode ser um cisne. Você deve ser um paquiderme qualquer que está destruindo tudo. Se é um rastro de animosidade, de antipatia, de tristeza, você não deve ser uma pessoa tão agradável assim. Não deve estar ajudando as pessoas a crescerem, porque está as deixando cada vez mais amarguradas. Então, olha o rastro que você está deixando até agora. Por aí você se reconhece. Quem passou por aí era um ser humano com tais e tais e tais características. Porque olha o que ele deixou para trás como rastro. Então, isso te dá uma noção de onde você está nesse momento. Quando você tem essas duas coisas, eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho condições de me locomover. É a equação da identidade. Se eu convido você para me visitar em casa e você se perde no caminho e me liga para dizer como é que eu chego aí, a primeira coisa que eu vou te perguntar é onde você está. Porque você já sabe onde quer chegar, é a minha casa. Mas para eu te ajudar, eu tenho que saber onde você está. Quando você tem essa equação, você sabe onde você está e onde você quer chegar, aí você tem condições de se movimentar, de crescer, de caminhar nessa direção. Então estabeleça o seu ideal, o melhor ser humano que você conseguir imaginar. Coloque isso como ideal para si próprio e acredite que vai de fato chegar lá, que isso é possível. Acredite que essa transformação pode acontecer. Uma das coisas fundamentais para que a gente caminhe entre esse eu estou e aquele eu quero estar é a canalização de vontade. Determinação, vontade, que nos permite estar sempre se movimentando, né? Perseverança. A equação da vontade, vontade é uma palavra muito forte, né? Está associada à força de vontade, está associada a essa capacidade de vencer todas as adversidades e chegar a construir o nosso sonho. Vontade era construída de duas coisas. No plano mental, decisão. Eu quero chegar lá, eu não tenho dúvida, essa é a meta da minha vida, não há nada mais valoroso do que isso. Assim eu beneficio as pessoas, isso é uma prova de amor, porque a melhor coisa que eu posso fazer para as pessoas que amo é crescer como seres humanos, porque assim dou algum referencial para elas. Portanto, chegar nesse meu ideal é a minha decisão de vida que não vai mudar. Tá? Se alguém quer te fragilizar, vai atacar em primeiríssimo lugar na tua decisão e vai gerar dúvidas. E no que você tiver dúvidas, vai perder o ritmo, vai perder a direção, vai perder tudo. Portanto, a primeira coisa para você se movimentar, canalizando vontade, decisão no plano mental. E no plano físico, perseverança e constância. Caminhar sempre, sem pressa e sem pausa, na direção do teu ideal. Quando você junta essas duas coisas, é uma vontade poderosa, que pode te levar aonde você quer chegar. Tem essa capacidade. Portanto, canalize vontade. Trabalhe com esses dois elementos. Decisão no plano mental, perseverança, constância, ritmo no plano físico. Buscar o ideal a cada passo. Isso é fundamental. Ou seja, digamos que eu coloco como ideal a justiça. Se eu quero ter como ideal a justiça, significa que eu tenho que ser justo a partir de agora. Eu não posso ter como ideal a justiça e continuar fazendo qualquer coisa.
Cada momento, cada passo que eu dou, eu tenho que procurar embutir a justiça agora. Porque se uma pessoa é justo agora, é certo que ela caminhará para uma justiça cada vez maior. Se um médico está operando bem agora, é certo que ele levará essa pessoa à cura, à saúde. Não acredite que fins e meios não têm nada a ver um com o outro. Fins e meios têm que ser condizentes um com o outro. Tá? Então é fundamental que, se a justiça é o teu ideal, você traga a justiça para cá. Se você tem um ideal, você traga o ideal para o momento presente. Procure viver momentos ideais, onde cada momento você esteja presente, de corpo e mente juntos, como dizia Carl Jung, e dando o seu melhor a cada degrau. Tá? Então eu serei um ser humano melhor lá na frente, mas nesse momento eu já estou dando o melhor de mim. A soma de vários momentos ideais vai me levar lá. Quando você tem um ideal, não é para você ficar olhando para ele morrendo de ansiedade. Ele é uma referência de direção para que você não se perca, mas você tem que olhar e estar inteiro no momento presente, sempre dando o seu melhor a cada momento. A máxima atenção, a máxima dedicação, o máximo coração, deixar o seu coração impresso em cada degrau dessa escada. Isso é a forma de você se aproximar desse ideal. Se você sonha em ser um ser humano de verdade, tem que trazer as características de um ser humano de verdade para esse momento, para enfrentar o que a vida está te pedindo aqui e agora. E assim você tem certeza que está caminhando na direção correta. Já comentei com vocês em outras palestras que Pitágoras, no seu museu, que era a sua escola de filosofia, ele pedia que seus discípulos fizessem um diário, exatamente para perceberem se naquele dia eles tinham caminhado em direção ao seu ideal, se tinham ficado parados ou se tinham ido em direção contrária. Porque um dia que você tenha se perdido, você corrige fácil. Vários dias já vai ficando mais difícil. Então, estar pleno em cada dia da sua vida é fundamental. Cada passo, estar inteiro, dando o seu melhor. Saber resistir à pressão do meio, saber que a pressão existirá. Cada vez que temos uma decisão que não é muito convencional, existe a pressão inercial do meio. Às vezes são pessoas que nos amam, os nossos familiares, os nossos amigos, mas eles cobram de nós continuarmos naquela inércia do conhecido, porque é melhor o conhecido ruim do que o desconhecido que a gente não sabe o que trará. Todo mundo trabalha com essa filosofia. Então, eles não querem que você mude, não sabem o que você vai se tornar. Às vezes cobram de você a continuidade nos mesmos padrões. Estranham quando você começa a ter uma mesma conduta. Você tem que estar preparado para essa pressão. Qualquer ser humano que tenha saído um pouco da massa e começado a construir sua própria trajetória, sentiu essa pressão. Entender que as pessoas não são mal intencionadas. Dentro do particular ponto de vista delas, elas estão te ajudando. Elas têm lá as suas motivações. Não brigar com ninguém, entender isso. Mas não deixar que essas pressões te arrastem. Não deixar que essas pressões te ponham dúvidas, que te influenciem. Eu costumo dizer que se a gente fica 5 minutos ouvindo uma mesma conversa, e a pessoa continua 5 minutos falando com você sobre o mesmo assunto, é porque você está dando reforço positivo. Porque se você não estivesse dando nenhuma atenção, ela não ficaria por 5 minutos, já teria desistido. Então, às vezes, nós, sem termos muita consciência, estamos dando reforço positivo a essas pressões que pesam sobre nós. As pessoas insistem porque elas percebem que você está permeável, que você está ouvindo. Então, elas vão insistindo. Se você estiver absolutamente seguro, absolutamente focado naquilo que você quer ser e fazer, essas pessoas se sentem desanimadas a continuar falando. Porque estão perdendo seus esforços, estão jogando a sua conversa fora, como se diz popularmente. Então, tenha certeza de que você está bem coeso, você está bem fechado em direção ao seu propósito, ao seu ideal. Não seja permeável a essas críticas e essas pressões do meio, porque senão elas não pararão nunca. Se você não é permeável, elas vão cessando até que num determinado dia elas acabam. Sublimar nossos desejos, isso é uma coisa importante. Os desejos são os elementos que mais nos puxam em todas as direções e muitas vezes nos aprisionam. Eu quero chegar a ser um ser humano melhor. Ah, mas tenho desejo de fazer tal coisa, tenho desejo de fazer tal coisa. É importante que você vá substituindo desejos mais nobres por desejos mais vulgares, mais aqui embaixo. Tá? Não tem nada de mais que você, sei lá,
tome a sua cerveja de vez em quando, mas não que troque coisas mais elevadas por isso. Não tem nada demais que você de vez em quando, sei lá, coma uma coisa que é apetitosa, mas não que troque coisas mais elevadas por isso. Ou seja, se eu tenho a oportunidade de ser justo, ser fraterno, ajudar alguém, eu não vou deixar de fazê-lo porque estou escravo de um determinado vício, de um determinado desejo que está me tiranizando. Isso é escravidão. Cada vez mais ir sublimando esses desejos, pegando a energia deles e aplicando em desejos mais elevados, em propostas mais elevadas, que estejam coerentes com os valores e as virtudes que você quer ter. Tá? Então, ir puxando essa energia para cima. A energia no corpo humano é uma só. Se você economiza nesses níveis mais baixos, mais grosseiros, você puxa essa energia para cima e tem uma potência tremenda, construtiva lá em cima. E dá para fazer. Simplesmente ir focando o seu interesse em coisas mais elevadas e amando coisas mais elevadas, depurando o seu gosto, querendo profundamente, acima de qualquer prazer, um dia em que você tenha sido justo, um dia em que você tenha sido bondoso. Isso para você tem que ter um sabor superior a qualquer outra coisa, de tal maneira que você não troque isso por nada. A depuração do gosto é algo fundamental. Tá? Existe um pensador do século passado, Nilakanta Srihan, que ele dizia que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Eu aprendo a gostar, a amar, a colocar como referencial coisas cada vez mais humanas. E a minha satisfação por essas coisas é muito maior do que aquela que eu teria em coisas mais básicas. Assim você vai elevando os seus desejos, seus vícios, os seus caprichos, que muitas vezes te prendem aqui embaixo. Não significa que não se possa ter determinados comportamentos dentro de um certo enquadramento, sem excessos, tudo bem, mas significa que você não pode ser escravo deles. Tá? Como eu falei, a cervejinha quer tomar? Tome, mas não seja escrava dela. De tal maneira que ela te impeça de caminhar porque você tem que estar ali. Qualquer coisa, quando te escraviza, é bom você abandonar. Porque você não pode se permitir uma situação desse tipo. Gosto de chocolate, se eu não posso passar um dia sem comer chocolate, está me escravizando. É bom eu dar uma distanciada disso, até que eu adquira novamente o autocontrole. Isso é uma técnica, uma estratégia, para que a gente não perca o controle e o comando sobre si próprio. Né? Manter-se em contato com o ideal, como já falamos em um determinado momento, estar sempre recordando e enriquecendo essa visão, se possível, escreva. Descreva para você mesmo o ser humano que você quer ser. Existe uma história que sempre conto, que eu acho muito interessante. Imagina que uma pessoa estivesse dentro de uma casa, com portas e janelas fechadas. Ela não gosta do sol. Um belo dia, ela resolve fazer as pazes com o sol. Abre portas e janelas. A distância dela do sol, com portas e janelas fechadas e com portas e janelas abertas, é exatamente a mesma. Mas só a disposição dela se colocar em contato com o sol, ele já ilumina onde ela está. Ou seja, se eu quero ser um ser humano bom, amoroso, sóbrio, com autocontrole, com fraternidade, com empatia, essas virtudes, porque eu me coloquei em contato com elas, elas já me iluminam onde eu estou. Por isso é preciso que a gente esteja atento a isso. Ou seja, uma parte desse ideal já está aqui comigo. Eu tenho que cada vez mais deixar isso claro e nítido na minha imaginação. O ser humano que eu quero chegar a ser um dia tem tudo a ver com o ser humano que eu quero chegar a ser amanhã, hoje, agora. Alimentar sempre essa imagem. Se não cuidamos da mente, ela alimentará fantasias que drenam a nossa força. Então, é uma outra manifestação dos desejos, né? Ou ele nos arrasta para fazer coisas, ou ele nos prende a essas coisas através da fantasia. Nós não nos livramos do desejo das coisas, nós transferimos a realização desses desejos para o campo da fantasia. Por quê? Porque não aprendemos a amar o nosso objetivo. Não aprendemos a amar esse ideal que eu estabeleci. Eu ainda gosto mais daquela outra possibilidade, de ser famoso, de ter muito dinheiro, de ser reconhecido. Eu ainda gosto mais dessa possibilidade. Então, ainda que eu faça de conta que estou caminhando para cá, eu alimento fantasias, onde eu estou vivendo essa possibilidade. É lógico que a tua energia está toda sendo drenada na direção dessa fantasia. Você não vai conseguir crescer. Vai ficar simplesmente uma declaração de boas intenções teórica. Não servirás a dois senhores ao mesmo tempo, não é isso? Ou você serve a fantasia ou você serve a realidade que você estabeleceu alcançar.
e vá cada vez mais se enamorando dessa realidade, de tal maneira que nenhuma fantasia seja tão bela quanto ela. Nenhuma fantasia te traga tanta realização. Eu, justo, nobre e bom, é a coisa mais maravilhosa que eu posso atingir. Se eu for assim, algum dia seria o homem mais feliz do mundo. Amar esse objetivo como uma coisa mais desejável da sua vida. Procurar amar aquilo que fazemos, ou seja, tudo aquilo que surge no nosso caminho, que é necessário, não é aquilo que corremos atrás, mas aquilo que surge no nosso caminho como necessário, procurar fazê-lo da melhor maneira possível. Isso tem muito a ver com aquela escola que é o estoicismo, né? Onde eles falam do amor fati, amor fatum, o fado, a maneira como as coisas se apresentam. Não é simplesmente aceitar o que a vida apresenta, é amar as oportunidades que a vida está dando. Ela sabe melhor do que eu como eu posso me treinar para chegar a ser aquilo que eu pretendo. Ela sabe melhor do que eu quais são os caminhos que eu tenho que trilhar para chegar lá o mais rápido possível. Então, aquilo que surge na nossa vida como necessidade, não questione, mas eu gostaria de outra coisa, mas eu gostaria de estar em outro lugar. Se isso é necessário nesse momento, é sinal de que é necessário para você e para o teu crescimento. Faça da melhor maneira possível. É como a criança que faz muito bem feito o seu dever de casa, a professora passa outra lição. Se ela não faz bem feito, ela vai ficar presa ali até conseguir superar aquele aprendizado. Se nós não superamos uma determinada dificuldade, ficamos presos ali e temos que repeti-la com fachadas diferentes, mas com o mesmo conteúdo, até superar essa etapa do caminho. Tá? Então encare tudo que é necessário como bom e faça da melhor maneira possível. Não só aceite a vida, mas ame a vida como ela se apresenta. Isso é o amor fati. Logicamente, estamos sempre correndo atrás do nosso coração. Onde a gente coloca o nosso coração, nós vamos correr atrás dele. Coloque o seu coração nessa meta de crescimento que você está pretendendo atingir. Ame essa meta e ame todos os processos necessários para alcançá-la. E você vai ver que vai ter uma grande facilidade para trilhar esse caminho. Seguir o mapa de quem já foi, isso é muito precioso. É uma coisa que chamamos de tradição. Aqueles homens que na história foram grandiosos, fizeram grandes coisas, foram homens bons, homens íntegros, que fizeram história por causa da sua integridade, esses homens sempre gostaram de ensinar, deixaram instruções de todos os tipos. Quando você aprende daqueles que trilharam esse caminho e conseguiram avançar, você tem uma vantagem muito maior, porque agora você não está andando a esmo, você tem um mapa. Com o mapa você tem muito mais probabilidade de chegar ao seu objetivo, de não se perder no caminho. Então, nós, se formos começar a fazer um avião, vamos lá para o ITA e aprendemos a engenharia aeronáutica, tudo que foi reunido de tradição, e começamos a partir daí. Não vamos começar do 14 bis. Se você quer levar uma vida humanamente boa, tem muita gente que conseguiu muita coisa nesse sentido. Procure aprender daqueles que nos precederam, que foram exemplos de vida, para que você possa ganhar tempo e chegar a orientar-se melhor no caminho, tendo esse mapa, que é a tradição de seres humanos que trabalharam sobre si próprios para se tornarem seres humanos melhores. Isso facilita muito. Entender as adversidades como necessárias se nos fazem crescer. Ou seja, cada vez que surge uma adversidade, dizer para ela que eu só saia do outro lado melhor do que eu entrei. Ou seja, procurar entender que as nossas arestas pontiagudas precisam de determinadas lixas para poder poli-las. E essas adversidades vieram exatamente por isso. Às vezes, quando a gente olha para trás, se eu perguntar para você e disser o que mais te fez crescer na vida, qual foi a experiência que mais te fez crescer, você vai lembrar de uma adversidade. Nós temos uma curiosidade como seres humanos, tendemos a aprender quando temos dificuldades. Quando as coisas saem muito bem, nós nos colocamos tão eufóricos que não aprendemos nada. As dificuldades trazem reflexão e muitas vezes propulsionam a nossa consciência para outro patamar. Então, encarar as adversidades como oportunidades de sair do outro lado maior do que você entrou. Ao preencher a nossa mente com objetivos elevados, nós vamos cada vez mais nos desapegando desses objetivos terrestres. Ou seja, eu tenho uma vida digna, não importa tanto assim ter 2, 3, 4 casas, 2, 3, 4 automóveis. Eu vou perdendo a necessidade dessas coisas que, na verdade, eu nunca tive.
Essa necessidade artificial foi criada por uma pressão consumista da sociedade, uma alienação consumista da sociedade. Eu vou cada vez mais rompendo esses laços com a Terra, quando eu estou atada a coisas mais elevadas, ou seja, eu desejo tão ardentemente a justiça, tão ardentemente a fraternidade, que eu tiro energia desses desejos aqui de baixo, vou me libertando dessa prisão com a Terra. Tá? Cada vez mais, quando eu me prendo a coisas que são, digamos assim, celestiais, que vêm lá desse plano do ideal humano, cada vez menos eu estou preso no mundo. Vou não necessitando das coisas que as pessoas não vivem sem elas, ou seja, vou me tornando cada vez mais livre, vou me libertando dessas ataduras que me prendem ao mundo. Talvez você já tenha ouvido falar de uma tradição que é o budismo, de Siddhartha Gautama, ou Buda. Ele tem uma tônica, que é libertar o homem da dor. E para libertar o homem da dor, ele concebeu 4 nobres verdades. A primeira ele dizia sobre a existência da dor. A segunda ele falava que a dor se deve ao fato de tudo ser passageiro, tudo ser intranscendente. As coisas todas no mundo material passam, desaparecem, e isso provoca um grande sofrimento. A terceira nobre verdade, ele vai dizer a causa da dor. A causa da dor é estarmos apegados a essas coisas que necessariamente vamos perder. Quanto mais apegado você está, mais sofre, porque elas necessariamente vão tomar o seu destino e vão embora. Tá? Então, quando você se apega à bondade, à justiça, à fraternidade, essas coisas não vão embora. Elas são valores universais que nunca vão te deixar. Quando você desapega de coisas materiais, não é que você vai deixar de atendê-las, não é que você vai deixar de respeitá-las. Muito pelo contrário, você as trata até de maneira mais amorosa, quando tem menos desejo, menos ânsia. Mas você vai se libertando da dor de depender de coisas que necessariamente você vai perder. Isso faz parte de uma tradição, que é o budismo, onde se fala claramente sobre isso. O homem se liberta desses laços com essas sombras, que mais cedo ou mais tarde vão voltar para o lugar de onde vieram, ou seja, para o nada, são sombras, são passageiras. Portanto, vamos nos libertando desse sofrimento. Isso é muito importante. Libertar a memória de fardos. E aí um elemento que também sou sempre insistente nele, fechar as contas com a vida. Ou seja, no passado eu cometi tal erro, tá bom, o que você aprendeu com isso? Aprendi tal coisa. Então fecha a conta. Isso me fez sofrer, mas também me deu uma experiência. Fechou a conta, está bem pago. Fizeram tal coisa comigo. Bom, julgar essa pessoa não me corresponde, está aí a vida para isso. Mas o que ela fez comigo me permitiu amadurecer um bocado sobre os meus relacionamentos, a maneira como lidar com a vida. Portanto, eu perdi uma coisa, ganhei outra. Fecha essa conta também. Vai deixando para trás, guardando só a essência do que você viveu, que é o aprendizado. Muito difícil crescer com um fardo muito grande de rancores, de sentimentos de culpa. Preso lá atrás, você não consegue avançar. Ou seja, fecha as contas com o seu passado, para que você tenha a leveza necessária para continuar avançando. Isso é um elemento muito importante para quem quer crescer. Alegrar-se com cada pequena conquista, comprometer-se e identificar-se com ela. Ou seja, lembre da mãe, que a criança está aprendendo a andar. Quando ela dá o primeiro passinho, a mãe faz uma festa, chama os vizinhos, faz um bolo para comemorar. Ou seja, ela brinda cada pequeno ganho da criança. E isso é lidar com amor, com seu próprio aperfeiçoamento, com carinho, com amor consigo próprio. Ou seja, um pequeno avanço, valorize isso. Comprometa-se com isso, agora eu vou sustentar isso aqui. Crie um laço com isso, comprometa-se com isso. Comprometa-se a continuar caminhando, ou seja, comprometer-se e identificar-se. A partir de agora o meu rosto no espelho é outro. Eu sou isso aqui. Eu sou isso que eu acabei de conquistar. E daqui a pouco serei outra coisa ainda melhor. E se comprometendo e se identificando com cada pequeno passo que você dá. Isso é uma maneira da gente se sentir acolhido nas nossas buscas de mudança, porque não é fácil. Quando conquistar alguma pequena coisa, comemore consigo mesmo, brinde consigo mesmo que seja esse avanço. Tá? E se identifique com ele e se comprometa com ele. É importante que a gente perceba que as nuvens podem obscurecer o céu, mas as nuvens são uma coisa, o céu é outra. Nós podemos ter defeitos que obscurecem a nossa personalidade, mas a nossa personalidade é uma coisa, os defeitos são outras. Não se identifique com defeitos.
Não venha me dizer, eu sou uma pessoa atrasada, eu sou uma pessoa insegura. Não, você está. Essas coisas são adereços, que nem as nuvens tentando encobrir o céu. Você não é nenhum dos seus defeitos. A condição humana plena não tem nenhum desses adereços. São coisas que foram grudando em você para a vida fora, que da mesma maneira que grudaram, vão desgrudar em algum dia, se você assim o quiser, e se trabalhar para isso. Vão desgrudar de uma maneira que você tenha uma lembrança remota delas, já não estejam mais contigo no caminho. Então nunca diga, eu sou um defeito. Não, eu estou, mas daqui a pouco estarei um pouquinho menos, e depois um pouquinho menos, e vou avançando até um dia que eu estarei completamente livre disso. Eu acredito nisso e já me vejo lá do outro lado. Já me vejo sem esse defeito. E vou trabalhar nessa direção. É importante que a gente tenha uma ideia fundamental nesse processo. Crescer é ter como guia a maior dos valores, a maior das virtudes, que é a bondade. É a bondade que nos faz crescer. É da bondade que nascem todos os valores, todas as virtudes do mundo. Uma pessoa pode ser um gênio, pode ser um cidadão de uma capacidade intelectual tremendo. Se ele não é bondoso, na hora que ele for agir, ele vai ser desumano. E nós não queremos ser desumanos, nós queremos ser cada vez mais humanos. Corresponder à ideia que a natureza nos concebeu, ser seres humanos plenos. Então, a ideia da bondade, de beneficiar, é a ideia que deve ser sempre a guia. Eu quero alcançar diversas virtudes, mas o principal, a bondade. Eu olho para o mundo pela lente da bondade. Isso é íntimo, eu sinto como se a bondade e eu fôssemos uma coisa só. É da bondade que irradia a minha identidade. É a partir daí que você pode realmente se construir como ser humano. Se o homem deixa para trás a bondade, tenha ele a capacidade que tiver, ele se tornou desumano. E as pessoas sabem disso. Quando alguém é muito perverso, dizem, nossa, isso nem parece que é um ser humano. Nós sabemos disso. É a bondade que nos caracteriza como ser humano. Portanto, ela é o carro-chefe das nossas transformações. Buscar aquilo que Platão chamava da ideia do bem. Ser guiado sempre pelo intuito de beneficiar. Beneficiar inteligentemente tudo aquilo que possa ser beneficiado no caminho, que deva ser beneficiado no caminho. Eu recomendo sempre para as pessoas uma coisa muito simples, bobinha, mas interessante. Tire fotos no Ano Novo, no Réveillon. No ano seguinte, olhe para essas fotos. Sabe o que seria ideal? Que você olhasse para elas e dissesse, eu não sou mais esse ser humano que estava aí. Um pouquinho que seja, mas eu cresci. Algumas arestazinhas eu poli. Já estou um pouquinho melhor quanto à convivência, quanto à tolerância, quanto à paciência. Eu estou um pouquinho melhor quanto ao controle do meu temperamento. Eu não tenho mais tanta instabilidade emocional. Enfim, um pouquinho que seja. Eu cresci. Eu não sou mais esse ser humano. É importante que você faça isso, porque um ano não é pouco tempo, gente. Nós vivemos muito poucos anos. Vivemos aí 80, 90 anos, por aí. Um ano é muita coisa para ser jogado fora, você estagnado, sem sair do lugar. Tá? Portanto, tenha isso como meta. Quando eu olhar no próximo Réveillon para essas fotos, eu não vou ser mais a mesma pessoa. Terei travado várias lutas nesse período, que não é tão curto assim, para superar alguma coisa, vencer pelo menos aquilo que de mais grosseiro me aprisiona, ir abrindo esses cadeados e me livrando dessas prisões. Assim você dá um ritmo à vida, assim você garante que você está se movimentando. É interessante porque às vezes quando a gente fala, eu vou desapegar das situações, das coisas, eu vou me tornar frio. Não, muito pelo contrário. Quando a gente tem um desejo muito intenso das coisas ou das pessoas, não somos amorosos, somos possessivos, somos esgotadores. Quando nós damos liberdade, por exemplo, às pessoas que amamos, nós somos muito mais amorosos do que se os obrigamos a ficar amarrados em nós. À medida que você não cria laços de possessividade, laços de desejos excessivos, você dá a liberdade daqueles que você ama seguirem o caminho que é o melhor para eles. Isso é um ato de amor. Isso é um amor muito mais profundo do que aquele amor do apegado. Quando nós nos desapegamos, temos uma relação muito mais saudável com todas as coisas da vida do que se quiséssemos essas coisas todas grudadas em nós. Ou seja, amamos melhor.
quando nos desapegamos das coisas do mundo material. Podemos ser mais úteis, inclusive para essas mesmas coisas. Já não trabalhamos tudo em função do meu benefício e do meu desejo. Trabalhamos em função de beneficiar as coisas, as pessoas à minha volta. Portanto, eu me torno verdadeiramente um benfeitor. Eu amo o melhor e eu contribuo melhor para as coisas, quando não estou apegado a elas. Quando nós mudamos, nós fazemos um grande serviço ao mundo. Nós mostramos, provamos que isso é possível. Portanto, aquelas pessoas que estão desanimadas, achando que a vida já está toda pré-determinada, que ela não pode ser outra coisa que não aquilo que ela é, quando ela olha para você, ela vê, é possível. Olha só, fulano lutou e hoje é uma pessoa absolutamente diferente. Isso é possível. Você colocou uma opção nova no menu de opções da humanidade. E isso é esperança, isso é estímulo, isso é ânimo para todos aqueles que gostariam de trabalhar no seu próprio aperfeiçoamento e não viam essa possibilidade, não viam isso como possível e agora veem através de você. Portanto, é um ato de amor também. É um ato de amor dar referencial para que as pessoas tenham uma luz no final do túnel. Sermos um referencial de transformação para que as pessoas saibam que também podem fazer isso por si mesmas. Pautar um caminho, passar adiante essas instruções, ou seja, iluminar o caminho daqueles que vêm atrás, que é um ato extremamente nobre. Provamos, inclusive, que existe livre-arbítrio e que você optou por se autoconstruir, ao invés de ficar construindo coisas como a sociedade manda. Se você optou por isso, é porque essa opção é possível, ou seja, você é livre para fazê-la. Você demonstra que existe um livre-arbítrio na natureza, porque você o usou. E graças a ele se transformou naquilo que você é. Existe uma frase que eu não sei dizer quem é o autor, mas anda muito aí pela sociedade, que diz o seguinte: mude tanto que as pessoas tenham que te conhecer de novo. Eu acho isso altamente desejável. É assim mesmo. Deveríamos mudar tanto que as pessoas tivessem que travar um novo conhecimento conosco. Opa, ele era atrasado, agora ele é o primeiro que chega. Ele era um impaciente, agora ele é o mais tolerante que tem. Ele era uma pessoa instável, agora está sempre sereno, equilibrado. Ele era colérico e agora é super tranquilo. Enfim, as pessoas têm que novamente definir você dentro da imaginação delas, porque já não corresponde mais nada àquele modelo que elas tinham lá atrás. Isso é ótimo. É sinal de que você está fazendo bom proveito da sua vida. O grande proveito da vida. Sairmos daqui maiores do que entramos e permitir, através do nosso exemplo, que muitos outros seres também se beneficiem. Ajudar muitos outros seres a crescerem. Deixar uma trilha luminosa que possa ser seguida. Basicamente, isso é o que eu gostaria de passar para vocês como instruções, né? Do que pode ser feito, do que, lógico, talvez haja muitas outras instruções. Isso é o que eu consigo reunir como elementos que você pode tomar como palpáveis para seguir o seu caminho. Eu, particularmente, posso dizer que eu não desisto de mim mesma de jeito nenhum. O progresso é lento, é difícil, mas eu não desisto de mim mesma. Nós temos que ter ânimo de aperfeiçoamento. Cair 1000 vezes, levantar 1001, mas continuar trabalhando para nos tornarmos um ser humano melhor. Disso se trata, viemos aqui para isso e é isso que a vida espera de nós. Eu espero que essas coisas possam ser animadoras, que possam dar um impulso a você no seu esforço de autotransformação num ser humano melhor. Um grande abraço. Impressionante a riqueza de conteúdo nesta mensagem da nossa querida professora Lúcia Helena Galvão. E você anotou tudo direitinho? Se não anotou, assista novamente com muita atenção e dessa vez anotando todos os ensinamentos contidos nesta aula. Eu mesmo contei 5 lições que a gente pode aplicar na nossa vida para transformar, né? Ter uma grande mudança na nossa vida e, com isso, também ajudar outras pessoas a evoluir. Professor Cícero Bispo, canal Mente Forte 100, muito agradecido por você ter chegado até aqui no vídeo. E a palestra inteira eu estou colocando agora, colocando agora aí no vídeo e também vou colocar na descrição. Está lá no canal Nova Acrópole, tá bom? Entra lá no canal Nova Acrópole, já aproveita, se inscreva no canal
e procura por esta palestra na íntegra. Muito obrigado, forte abraço, te convido a assistir os outros vídeos aqui do canal Mente Forte 100 e nos veremos no próximo vídeo. Valeu!